Eu sou a Alana, contadora de histórias, e hoje eu trouxe uma história muito legal pra gente ouvir. É desse livro aqui, Conrado, o Papagaio Mal-Humorado, de Vivian Monsef, ilustrações de Hugo Gerard. E a nossa história vai começar! A autora dedica este livro à sua mãe, sua doce Angelina, extraordinária professora de português, grande entusiasta da literatura infantil e a sua maior inspiração em tudo o que faz. Era uma vez, Conrado era um papagaio que vivia com Tom, um humilde lavrador em uma pequena casa de campo. Tom passava os dias inteiros trabalhando e quando chegava logo colocava a gaiola do papagaio lá no quintal, para não ter que ouvir o falatório do bichinho. Com o passar dos anos, sem receber amor e carinho, Conrado foi se tornando um papagaio muito mal-humorado. Certa manhã, Tom, após alimentar Conrado, saiu apressado e esqueceu a porta da gaiola aberta. O papagaio então aproveitou-se do descuido do dono para fugir. Porém, como sempre viver em cativeiro, não tinha condições de voar, já que suas asas não se desenvolveram. Sem alternativa, resolveu seguir andando. Em determinado momento da caminhada, foi repentinamente atacado por um cachorro do mato. Como estava distraído com a paisagem que nunca tinha visto, não teve qualquer possibilidade de defesa. Conrado teria morrido se não fosse pela rápida ação de Tico, o jovem bondoso, que ao presenciar a cena correu para salvá-lo. Tico percebeu que o papagaio estava ferido e que precisava de cuidados. Sem demora, transportou até o Rancho Encantado, local onde trabalhava como cuidador de aves resgatadas. Apesar de ter sido recebido com muito amor, Conrado não tinha o mínimo de respeito pelos demais pássaros que viviam no rancho. Com um gênio difícil e revoltado, costumava distribuir bicadas a todos que se aproximavam dele. Ao menor sinal da chegada de alguém, começava a gritar, como se quisesse afugentar até mesmo sua própria sombra. Um dia, Gita, a calopsita, comentou com Dinho, o canarinho. Qual o problema desse tal de Conrado? Parece que ele está sempre de mau humor com a vida. Dinho respondeu. Pois é, outro dia estava distraído cantarolando a música quando esse papagaio azedo chegou sorrateiramente por trás e, colocando seu bico perto de minha orelha, soltou um estrondoso berro. Quase caí do puleiro de tanto susto, fiquei com muita raiva. Gita, ao ouvir o relato de Dinho, completou. E também já aprontou poucas e boas comigo. Certa vez, só porque eu estava ao lado dele, ele simplesmente avançou sobre os penachos de minha cabeça, arrancando uma boa parte deles, o que me deixou super careca, acredita? Dinho balançou a cabeça em sinal de reprovação. Tico, por sua vez, já não sabia mais como agir. Sempre que ele abria o viveiro para alimentar os passarinhos, Conrado surgia mais do que depressa com seu imenso bicão, esforçando-se para beliscar sem piedade os dedos do cuidador. O rapaz costumava ter muita paciência com o papagaio rabugento, mas às vezes até ele cansava. Quando Conrado começava desde cedo a gritar, Tico ponderava. Conrado, meu amigo, para que tanta amargura? Com seu gênio, não há santo que te aguente, hein? Porém, nada sensibilizava o papagaio, que continuava espalhando azedume e viveiro afora. Um dia, Conrado acordou bem entediado e resolveu fazer algo para se distrair. Começou então a observar atentamente os demais pássaros do viveiro. Em determinado momento, fixou o olhar em Lua, a cacatua. A fim de melhor focalizá-la, posicionou-se de lado para ela. Espichou bem o pescoço e, olhando fixamente com apenas um dos olhos, pôs-se imediatamente a arquitetar um plano sinistro. Foi quando teve uma ideia. Essa cacatua é tão metida e está sempre com esse nariz empinado. Merece uma abolição, isso sim. Já sei exatamente o que fazer. Um sorriso maquiavélico no canto do bico, o papagaio se agarrou às telas do viveiro e com agilidade subiu no puleiro que estava acima da lua. Dirigiu-se ao bebedouro e aguardou pacientemente até que a graciosa cacatua aparecesse logo debaixo. No exato momento que isso aconteceu, Conrado virou a água que estava dentro do pote sobre a cabeça de Lua, que indignada gritou.
Louco, cara, qual é o seu problema? O papagaio fingiu que não era com ele. Deu de ombros, como se nada tivesse acontecido. Tranquilamente foi mastigar alguns grãos do outro lado do viveiro. Por causa das confusões que aprontava, Conrado costumava ficar o tempo todo sozinho. Certa manhã notou que as aves acordaram em festa. Ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Os passarinhos, muito animados, cantavam e comemoravam. Um a um, todos se aproximavam de Eurico, o periquito, para cumprimentá-lo, pois era o seu aniversário. Conrado ainda permaneceu por um tempo observando a cena. Todos estavam felizes. Eram tão carinhosos uns com os outros. Pela primeira vez começou a sentir-se realmente sozinho. Ninguém puxava papo com ele. Conrado meditou por vários dias. E depois de muito refletir, finalmente percebeu que só era tão solitário porque nunca fora gentil com as demais aves. Pelo contrário, durante toda a sua vida apenas havia distribuído desaforos, grosserias e malcriações aos outros. Só então se deu conta de que seu próprio comportamento é que havia gerado aquela distância que agora o deixava tão triste. Entendendo a raiz do problema, com coragem, Conrado estufou o peito verde bandeira e tomou uma decisão. Dali em diante faria um esforço para ser mais agradável com as outras aves. No dia seguinte, colocou seu novo projeto em prática. De início, tentou oferecer alguns grãos à Lena, a Sariema, e o Jajão, o Gavião. Os dois, porém, desconfiados de que aquilo não passava de mais um trambique de Conrado, voaram para o outro lado do viveiro, deixando-o sozinho novamente. O papagaio ficou bem desanimado com o resultado. De sua primeira tentativa, percebeu que não seria nada fácil conquistar os passarinhos do viveiro. Gepeto, o pássaro preto, notando a tristeza de Conrado, aproximou-se dele e disse: Ai, meu amigo, por que está assim tão caído? Conrado ficou em silêncio por alguns minutos e depois respondeu: Estou tentando ser mais legal com o pessoal, mas acho que não vai dar muito certo não. Já aprontei muito por aqui e agora ninguém quer saber de mim. Você tem razão quando diz que já aprontou muito, mas não quando fala que a sua ideia não vai dar certo. Tomando fôlego, continuou: Como todos aqui conhecem, apenas o lado mesquinho vai levar um tempo até que você consiga conquistar a confiança da passarada. E olhando fixamente para o papagaio, finalizou com segurança: O que você pretende requer paciência, meu caro. Mas no final garanto que valerá a pena. Pode acreditar em mim. Depois da conversa, Conrado ficou um pouco mais animado. Só o fato de Gepeto ter se aproximado já mostrava que a situação poderia ser revertida. Com o coração aquecido pela ajuda recebida, o papagaio adquiriu forças para continuar renovando suas atitudes. Nos dias que se seguiram, Conrado tentou novamente. Passou a fazer questão de cumprimentar as aves uma por uma todas as manhãs. Além disso, quando Tico vinha para tratar os passarinhos, o papagaio logo se aproximava, oferecendo a cabecinha amarela para que ele fizesse um cafuné. O cuidador sentiu que Conrado estava mais afável, colocou-o nos ombros para dar uma volta fora do viveiro. O papagaio simplesmente adorou a aventura. Também começou a sentir uma imensa gratidão por Tico. Afinal de contas, ele havia salvado sua vida e ainda por cima lhe proporcionava momentos incríveis. As novas atitudes de Conrado também foram notadas pelas demais aves. Gita, a calopsita, voltou a cutucar Dinho, o canarinho. Ei, Dinho, por acaso você notou como Conrado está diferente? Pois é, agora ele está a nos cumprimentar. Que bicho, será que mordeu? Bem, não sei, mas está mais gentil, mais alegre, dá até vontade de trocar uma ideia com ele, não é mesmo? Dinho então sugeriu: Por que não fazemos isso agora? Boa ideia! Disse Gita. E os dois voaram na direção de Conrado, que estava no canto do viveiro observando o movimento. Ei, irmão! Chamaram Dinho e Gita. Conrado ficou bem surpreso com a presença dos passarinhos. Não era todo dia que alguma ave puxava conversa com ele. Mais do que depressa, o papagaio respondeu com empolgação: Olá, pessoal, tudo bem? Em seguida, os três engataram uma longa e animada conversa.
Com o tempo, Conrado foi se tornando cada vez mais querido no rancho. Em suas vivências diárias, constatou que quanto mais amor doava aos outros, mais recebia em troca. Quanto mais cativava, mais era cativado. O papagaio também aprendeu a cultivar o bom humor e a alegria, o que levou a descobrir novos talentos e qualidades em sua personalidade. Observou que tinha uma veia muito engraçada e que levava jeito para ator. Então, todos os dias ensinava um personagem novo para seus amigos, que iam ao delírio com a sua performance descontraída. Depois de tantas descobertas maravilhosas, Conrado sentia-se cada vez mais realizado. Certo dia, ao contemplar a bela paisagem campestre que circundava o viveiro, o papagaio finalmente chegou à conclusão mais importante da sua vida. Independente do que tenha acontecido no passado, cabe somente a cada um de nós promover a mudança interna necessária para ter uma vida mais equilibrada, mais plena e mais amorosa.